ambiente vai influenciar nas tomadas de decisões das pessoas. O cara vive num ambiente ruim, ele tende a ser corrupto, a ser, sei lá, fazer o mal, praticar o mal. Bastante, né? Porque às vezes o cara. É difícil você ser uma pessoa boa se você tá com um filho passando fome em casa. Né? E, claro, depois você vai ter uma série. A árvore da morte ela é toda estruturada. Então você vai ter gente, de repente, que tá roubando e é rico. Né? Filho de promotor que vai traficar droga. E o cara não tem a menor necessidade de uma coisa dessa. O cara tá totalmente corrompido. Não é só o ambiente. Pra isso. Não é só o ambiente. Então, felizmente, você tem. A gente chama disso de a flor de lótus. Que ela é a flor mais bonita do budismo e ela nasce no pântano. Tá falando que às vezes as pessoas que têm as piores condições, na pior favela, do pior jeito, às vezes elas são as pessoas mais belas que tem. E são essas fagulhas divinas que a gente precisa ajudar. Né? Que é o que salva a humanidade. Né? A gente não acabou. E a gente não acabou também porque as egrégoras do mal elas brigam entre si. Né? As egrégoras do bem elas estão sempre se ajudando, elas estão sempre indo juntar conhecimento para ir em direção a Deus. A egrégora do mal, lá em cima, você tem o oponente, Satã, que é o adversário. Então significa que cada uma dessas egrégoras, ela odeia todo mundo. Por isso que você tem um monte de facção de criminosos. Eles nunca vão se juntar. Por isso que a bandidagem não ganha. Porque você vai estar sempre dividido. E aí se morre um chefe aqui. Em Saturno, por exemplo, o cara que são os líderes do crime. Uhum. Quando tem um cara policial que morre e tal, ele deixa um legado. Todo mundo quer ser como ele, todo mundo quer aprender com ele, todo mundo quer estudar para ser como ele. Quando um chefe da máfia morre, ou um chefe do crime, você tem imediatamente 5, 6, 7 pessoas se matando, você tem uma guerra, você tem sangue, porque todo mundo quer ocupar aquele lugar. A gente costuma brincar e falar, só tem um Voldemort. Não adianta você querer ser o próximo mestre do mal, tem mais 8. Então, e isso que acontece. Então, cada vez que o crime ou cada vez que o mal ele entra num confronto, alguma pessoa dessa é retirada, esse vácuo energético fica, esse vácuo espiritual. Mas o problema é que como o mal não se ajuda, a egrégora da árvore da morte, ela vai sempre estar batendo. Então aí a máfia briga, você tem facções, você tem estados, e aí um deles vai dizimar o outro, e aí um outro bandido vai aproveitar esse vácuo e vai tomar aquele local. Então se você é um agente especial da inteligência, se você estudar a árvore da morte, você vai entender, assim, com uma qualidade absurda, como é que o crime organizado funciona. Porque ele atende às necessidades perversas do mundo profano. Tá, mas isso aí funciona... Eles sabem disso? Eles estudaram Nem os criminosos e nem os policiais. Isso, exatamente. As pessoas chegam nesse nível, né? Esses que nem você citou assim, pô, como é que é o termo técnico? Aqui é binar que chama. O Saturno, né? Chega lá no topo, ele não sabe o porquê que ele chegou lá, ele apenas foi. Como é que é isso? Por exemplo, você citou os corruptos, né? Isso. Vamos nomear aqui, vamos falar nomes? Ó, a nível de política brasileira hoje está polarizado entre o Lula e o Bolsonaro, né? São ambos egrégoras que estão destruindo o país. Isso. Por que o Lula chegou lá e ele reúne essas coisas e o Bolsonaro da mesma forma para botar 2 nomes? Por exemplo, aí vamos pro crime organizado, né? Aí você tem, Marcola, Fernandinho Beiramar, esses caras que são os símbolos, né? O Putin, Trump. Por que esses caras são esses poderosos todos e estão lá no topo? Que eles reúnem, né? Eles vão reunir todas as qualidades de Tagirion, que é o Tiferet da árvore do mal. Então, por exemplo, eu vou passar agora que é o manual do vilão, né? Serve tanto para o policial olhar, mas também aí se tiver algum bandido assistindo, ele vai olhar que ele vai falar, praticamente um manual de como é que você se torna líder de seita, né? Então põe lá de novo a árvore. Então você vai ter o cara que ele quer ser o líder do crime, ou ele quer ser um grande político corrupto e tal. Primeiramente, ele vai subir e caminhar. Ali é Sod. A primeira coisa que um cara que tá numa facção, em alguma coisa, ou numa igreja, um pastor corrupto, ou um político corrupto vai fazer, é fazer um rebanho. Então ele vai proibir a galera de ver outras coisas, ele vai fechar e vai cercear. E aí a gente tá vendo que essa árvore tem esses outros caminhos do lado? O caminho aqui da esquerda é o caminho da fake news, que é justamente um caminho de mentiras. Então ele conecta o quê? Ali a inteligência no povão.
que é o quê? WhatsApp com mentira, fake news, mentira do advogado. Então, tudo aquilo que dentro da árvore da vida, qual é esse processo? Esse aí é o processo de Shin, é o que a gente chama que é o processo de seleção. Por exemplo, quando a gente vai fazer a polícia tem um treinamento, tem um concurso, né? Então eles vão pegar os melhores. Então isso é uma seleção. O vestibular, ele vai escolher os melhores. Então o que a gente tem? A inteligência agindo sobre o público que está fora. O reverso disso é a mentira. Você quer manter o público que está fora ignorante. Então você vai espalhando mentira do outro adversário, você vai criando, você tem essa parada. O outro lado, que é a emoção... Ele forma o time dele e depois nós contra os outros, que é mais fácil de manipular. Sim. Eles falam, você não pode falar com aquele cara porque ele não é da pessoa assim, ele votou no cara errado. Você não pode falar com ele. E aí você vai isolando o gado. Percebe? É a mesma chave da árvore da vida, só que a gente está usando de uma maneira egoísta. Então, ao invés de eu usar uma chave que eu quero selecionar os melhores alunos para minha faculdade, né? A gente chama de chave na alquimia porque... Como é que é o princípio de uma chave para abrir uma fechadura? Ela tem um monte de dentinhos, certo? Quando você enfia a chave certa na fechadura e gira, a porta abre. Um vestibular, falando simbolicamente, o que ele é? Você vai preencher um monte de A, B, C, D, E, F, G lá no Enem, correto? Uhum. Quem preencher o melhor buraquinho e acertar as dentes da chave, a hora que ele girar, ele tem mais nota, ele entra no Enem. A porta da faculdade abriu. Tá vendo como é bonita o símbolo? Então essa é a chave. Então você está selecionando os melhores. O reverso da árvore da morte é a ignorância. Você está mantendo os melhores longe. Você está pegando, você tá impedindo esses caras de te atrapalhar. Então, o cara que está candidato a corrupto, político corrupto, ditador e tal, primeira coisa que ele vai fazer é isso. E ele vai controlar o quê? Os meios de comunicação. Então percebe que todo pastor picareta, primeira coisa que ele faz é o quê? Arrumar um jornal, arrumar uma emissora de TV, arrumar um site de internet, ele vai arrumar uma voz, ele vai arrumar um local para controlar. Ele vai comprar os jornais. Você vê, é muito comum você ter família de político corrupto, aí você vai olhar e falar, qual é o jornal da cidade? É do primo, é do amigo, é do irmão. Você tem jornal hoje em dia que é de direita, de esquerda. Os jornais não existem mais, eles são basicamente panfletários hoje em dia, né? Então vamos lá, vamos dar mais um passo para entender como é que o crime está funcionando. Então essa parte é importante para... E aqui você vai ter muito dessa parte da inteligência agindo contra o povo burro, que é golpista, golpe de WhatsApp, golpe da cadeia que os criminosos têm o celular e liga. Eles receberam o celular como? A corrupção, que está lá em cima. E aí aplica golpe em quem? Quem está lá fora. Quem está ali embaixo é o cara que só se ferra. Só se ferra. De todas as formas. Porque o caminho 32 ali embaixo, o roxinho, ele não tem acesso à cultura, acesso à inteligência, acesso a livro, acesso a coisa boa, né? Ele só escuta música porcaria. Ele não sabe se conduzir, ele não sabe se proteger, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Ele é o vendido. E ele tá ali. E ele é mantido nessa... E quando isso escalona, porque claramente essa árvore tem vários graus, né? Por exemplo, se você já é um ditador, né? Tipo a Coreia do Norte, por exemplo, se o cara falar alguma coisa que você não gosta, você põe a polícia, a tropa de choque e, pum, dá porrada no cara e mata o cara e tortura o cara e acaba. Então, esse caminho 32, ele vai desde a árvore da morte, ele vai desde um cala a boca, você não pode ler isso, até um cala a boca, agora eu vou te torturar. Então, a coisa na árvore da morte, ela pode ir muito para baixo, muito rápido, né? E ali do outro lado, a gente vai ter Netzach, que na árvore da vida é o amor, é a beleza, é ajudar o outro, é o treinamento pesado, é você ser um faixa marrom, é você passar horas no treino, é você dedicar. A palavra-chave aí eu acho que é o amor, né, ao que você faz. É o casamento, é filho, é sua esposa e tal. A árvore da morte é promiscuidade, prostituição, estupro, as fantasias doentes, toda essa parte demente de gênero que o pessoal distorce, é aquela coisa que está estragando a sociedade dentro da normalidade.